Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E hoje, gente, eu quero aproveitar, eu terminei agora há pouco de gravar o vídeo da maquiagem, né, que eu fiz ensaiando aqui pro meu casamento, que é essa que eu tô usando agora. Eu vou casar no civil, né, só no cartório, tá? Não vai ter festa, não vai ter igreja, não vai ter nada religioso, certo? Iremos aí somente lá assinar, né, o livro. E eu queria falar um pouco, aproveitar e falar um pouco sobre a questão casamento com vocês, né? Eu nunca fui casada, é o meu primeiro e será meu último casamento, né? Já falei pro meu noivo que será meu marido, hoje é dia 17, ele será meu marido a partir do dia 20, né? Oficialmente, perante a lei. E estou muito animada, gente, para esse momento. Nossa Senhora. E assim, quero falar sobre casamento, por quê? Né? Porque eu tenho visto tanta coisa, tenho lido tanta coisa, que eu acho que vale a pena fazer um vídeo falando sobre isso. Eu, gente, no momento tenho 35 anos, vou fazer 36 anos, tá? Hoje é dia, como eu falei, 17 de agosto, nós vamos nos casar, né, no dia 20 de agosto e eu faço aniversário, faço 36 anos no dia 25 de agosto. Ele fez 37 anos dia 1º de agosto, tá? Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre isso de casamento. Porque, como eu disse, né, tenho visto muita coisa e acho que é importante dar uma opinião para vocês diferente da maioria que eu tenho visto por aí, tá? Essa é a forma que eu penso, então você não é obrigado a concordar, né? Mas respeite a minha opinião, tá? Assim como eu respeito a opinião de quem pensa diferente, né? E vamos lá. Então, primeira coisa, né? Nós já estávamos noivos, tá? Ficamos noivos no meio desse ano, de 2024. Só que, gente, pouco depois que nós ficamos noivos, nós descobrimos, né, que eu estou grávida. Eu estou grávida hoje de 18 semanas e um dia, né? Eu tô no 5º mês. Então, por esse motivo, acabamos apressando, né, o casamento. Nós havíamos planejado de nos casarmos em 2026, tá? Só que né, como eu falei, essa questão, a gente já vive a mesma vida de casado, então por que não, né, oficializar? E aí, o sentimento também já era, né, de uma união de casamento e não de um relacionamento, digamos assim, que superficial, tá? É isso que eu quero colocar pra vocês. Então decidimos pelo casamento, tá? E aí marcamos, né? Então daqui em 3 dias estaremos casados perante a lei, tá? Então eu vou falar pra vocês com o marido já, tá? Porque quando o vídeo for ao ar, talvez já tenha acontecido o casamento. Enfim. E aí, vamos lá, né? Então, vamos falar sobre casamento, gente. O que acontece, né? Que eu tenho visto muito hoje em dia. A pessoa casa, né? E faz aquela enorme festa, convida aquela quantidade de pessoas, né? Faz uma super cerimônia, gasta um dinheiro imenso naquilo, e aí depois de 1 ano, 2, 3, a pessoa acaba se separando. Às vezes nem isso, né? Ultimamente as pessoas têm casado e separado com 3 meses, 4 meses de união. Então, o que eu percebo, né? As pessoas estão perdendo boa parte daquilo que é, né, de fato o casamento, que é o compromisso que a gente assume, né, de passar o resto da vida com aquela pessoa, né? As pessoas estão vivendo, na verdade, o casamento como se fosse um namoro, tá? Pelo que eu tenho visto por aí. Por que eu falo isso pra vocês, né? Tem atitudes que a gente não pode ter no casamento, né? Às vezes nem no namoro, dependendo de como você é e o seu parceiro, tá? Eu vou falar aqui do meu relacionamento, que talvez não valha para o seu, né? Mas a forma que eu enxergo, e meu noivo também, meu marido, senão, né, nós não teríamos nos casado. É o seguinte, né? O que acontece? Eu vou pegar um exemplo para vocês que eu vi, né, vi 2 personalidades aí da internet. Eu não vou citar nomes, tá? Porque não me interessa esse tipo de engajamento, então não vou citar nomes. Mas um foi uma youtuber que eu assisto, por isso que eu sei da história, tá, gente? Eu não acompanho fofoca de nada, tá? Mas eu acabei sabendo porque eu sigo essas 2 pessoas, tá? Uma é de ASMR, que eu gosto de usar pra dormir,
E a outra pessoa é um professor de português, que eu também gosto de assistir, porque, né, para aperfeiçoar meu vocabulário. E aí, o que acontece, né? Em ambos os casos, o que eu notei, pelo que essas pessoas falaram, porque nesses casos a gente sempre escuta um dos lados, então não tem como saber a outra versão, né? Mas sempre é aquela coisa, né, de dizer que não deu certo porque é culpa do homem, né? É culpa do homem. E aí, quando a gente vai ver por que é a culpa do homem, aí a mulher coloca, né? Eu não estou, como falei, julgando, porque eu só vi um lado, tá? Mas eu estou comentando sobre para que você, se vai casar, não cometa o mesmo erro, né? Então, essas pessoas, e não só elas, como tantas outras, nos comentários dos vídeos vocês podem ver, né? Que sempre a culpa vai para o homem, né? E como o homem cobrando coisas, por exemplo, da mulher, né? E a mulher não quer fazer, então para a mulher aquilo lá, segundo dizem, se torna um casamento, uma união insustentável, né? E que tipo de coisas? Vamos lá, tá? Exemplo, tá? A mulher começar a sair com as amigas, né? Sozinha com as amigas, sem o marido, tá? Depois, mas eu vou dar alguns exemplos, tá? Depois, a mulher não quer dar satisfação pro marido, né? De nada. Acha que, apesar de ter casado, a pessoa não tem que saber com quem você está falando, né? Onde que você está indo. Enfim, isso aí também, né? Foi uma coisa que eu vi reclamando. Outro ponto que eu vi reclamações, e muitas mulheres reclamando disso, é do fato de ter que cuidar da casa, né? Onde o casal mora. Então, a mulher não quer fazer, né, o serviço doméstico, né? E às vezes também tem incompatibilidade na questão que a mulher não quer ter filhos, quer ser uma mulher que cuida da sua carreira, e o outro quer ter filhos, né? Ou, enfim, várias outras coisas, tá? E aí, o que vi reclamação sobre o parceiro ter vícios, né? Beber demais, fumar, enfim. E aí eu volto na questão que eu falei pra vocês sobre casamento, gente, não é namoro. Por que eu estou falando isso? Não é no casamento que você vai descobrir e conhecer, né, as características simples e básicas do seu parceiro, tá? Por quê? Vamos pegar o exemplo dessas mulheres, né? Aí eu vou falar do meu relacionamento agora, tá? Lembrando que eu não estou expondo, mas eu estou explicando, usando de exemplo pra vocês, né, o que você deve avaliar. Então vamos lá. No meu relacionamento, por exemplo, nem eu e nem o meu marido achamos que é correto uma pessoa casada ficar saindo com amigos. Então eu não saio com amigas e ele não sai com amigos, né? Porque para nós isso não é correto. Então não fazemos, né? Concordamos nisso. Outra coisa, vícios, eu não tenho nem ele. Então nem eu nem ele bebemos, nem eu nem ele fumamos ou qualquer outro vício não temos, tá? Então é mais um ponto que nós já sabíamos do namoro, tá? Não foi descoberto no casamento, né? E isso é importante, porque imagina descobrir isso, ninguém descobre isso depois que casa, né? Certas coisas você já sabe desde o começo, a diferença é que você fica aceitando mesmo sem querer aceitar. E aí, quando casa, né, de alguma forma aquilo se torna insustentável. Porém, o erro não foi do homem, né? Foi do casal, que sabendo dessas condições, ainda assim preferiu ignorar, porque aquilo não seria mudado. Forma de tratar o outro, né? A questão de cuidar da casa, por exemplo, eu sempre gostei, né, dessa coisa família, cuidar da casa, deixar tudo arrumadinho. Amo, gente, fazer uma comida pra ele, né, pro meu marido. Amo, amo, amo. Pra mim, uma delícia esperar ele chegar do serviço. Ai, bom demais. E melhor hora pra mim é quando ele chega. Então, assim, vejo que tem gente reclamando de ter que dar atenção pro marido. Assim, né? Como que você casa e não quer dar atenção pra pessoa? Então, quando que é o momento de ver, né, se aquilo vai dar ou não vai dar certo? É no namoro, tá? Não é depois que casa. Por isso que os casamentos não duram, gente, porque as pessoas estão pulando
as etapas, né? E estão aceitando coisas que na cabeça delas aquilo não faz sentido, porém elas, por carência, vão aceitando, né? Até chegar no ponto que, agora eu não quero mais. Vão fazendo do casamento uma coisa totalmente superficial, uma coisa totalmente sem sentido, né? Porque o casamento, como eu disse, foi feito para não ser quebrado, né? Exceto em casos em que, né, se descobre aí uma traição, né? Ou então a mulher ou o homem é vítima de agressão, porque isso acontece. Vocês acham que é só mulher que sofre agressão? Não é, os homens também. Tem mulher que tem problema psicológico e a mulher vai agredir o homem, né? Também, não achem que isso é exclusividade de homem, não, tá? Claramente que o número é maior, ou talvez os homens não falem também, né, por vergonha. Mas enfim, a gente, como eu disse, a época de conhecer no namoro, tá? Ainda tarde no noivado, né? Mas ainda vai. Agora, casou, gente. Ninguém casa enganado, né? Raro vai ser algum caso que a pessoa vai se comportar aí totalmente sem dar um sinal de que ela tem jeito tal que você não suporta. E aí no casamento vira outra pessoa. Normalmente não é assim, tá? Normalmente a pessoa dá sinais, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que vocês têm que fazer, né? Vai casar? Então senta com aquela pessoa e conversa, né? Você quer ter filho? Não quero. A outra pessoa sonha em ter filho? Então já não é compatível. Aí você vai ainda assim casar com a pessoa, sabendo que você não vai realizar seu sonho? Vai abrir mão do seu sonho por ela? Sabe? Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, questão de vícios. Você não fuma, a pessoa fuma. Óbvio que não vai dar certo, gente. Se você não fuma é porque você não gosta. Então, você vai conviver com quem fuma? Não vai dar certo, né? Bebida, mesma coisa, né? A pessoa que gosta de festa. Se você não gosta, né? Se você é caseiro ou caseira e a pessoa com quem você está não consegue ficar um fim de semana sem ficar ficando em casa, que se incomoda, não consegue reduzir saída, não consegue não sair, não vai dar certo, porque vocês são diferentes demais. E aí você pode falar, mas vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque esses são comportamentos que a pessoa às vezes teve a vida toda, né? Ela é assim, ela sabe viver somente assim. Então, se ela não mudou até hoje, não foi porque não apareceu uma alma bondosa que fez ela viver diferente, é porque ela não quer mudar, tá? Então, não adianta, né, querer impor para aquela pessoa ser do jeito X só porque você quer que ela seja, tá? Isso daí também não vai funcionar, né? Enfim. E também tenho visto muito questão de desrespeito, né? A pessoa desrespeita o parceiro ou a parceira, como traindo, né? Mantendo conversas com outras pessoas, né? Como falei, ficar saindo com amigos e deixa o parceiro em casa, ou o que seja, sabe? Tudo isso, gente, quando você casa, não é pra viver dessa forma. Você casa pra viver com a pessoa que você casou, não com as pessoas de fora. Aí você vai falar assim, mas eu gosto de sair com os amigos e o meu parceiro também. Aí é um problema de vocês, né? Mas, como eu falei, se vocês estão de acordo nisso, ok. Agora, se não, né? Se são pessoas, uma faz isso e a outra não vai dar certo. Isso é muito óbvio. Muito óbvio. Não precisa esperar casar, né? Pra perceber que ia acontecer isso. Outra coisa, né, que eu vi de reclamação também é que eu ouvi falar assim, ó, não, porque os amigos da pessoa, né, amigas da pessoa, já falavam que não ia dar certo. Isso é um grande problema que eu vejo hoje também, que as pessoas escutam muito mais as pessoas da rua do que o cônjuge, né? Então, o que acontece? Quem convive com você 24 horas é o seu cônjuge, não são os seus amigos, né? Ou suas amigas. Então,
Quem sabe do seu cônjuge é você, né? Aí, o que você faz? Ah, porque num dia você tá chateado, vai lá e desabafa com seus colegas, né? Com seus amigos. Aí seus amigos viram e falam, ai, mas fulano, não, você casou mal. Ou então, não é pra você. Então, os seus amigos mesmo vão minando o seu relacionamento porque você permitiu, né? Você colocou eles no meio do seu relacionamento. Fica levando gente em casa, também é uma forma de minar o seu relacionamento, né? As pessoas, elas casam, mas elas não querem viver vida de casado, não querem viver a vida de casal, né? Querem continuar vivendo a vida de solteiro, continuar vivendo a vida da rua, né? E não funciona dessa forma, né, gente? Então, assim, reflitam, tá? Quem vai casar, reflita. Se você vai casar porque você realmente quer viver a vida de casada, né? Ou casado. Se você quer respeitar o seu cônjuge, porque isso é o mínimo, né? Que você pode fazer e deve. Se não for pra respeitar a pessoa, não case, né? Não perca o tempo dela, porque é o tempo dela e o seu também que você vai perder, né? Se você quer casar pra viver como solteiro, pra quê? Viva como solteiro, né? Não case. Não tem porquê, sinceramente, tá? Mas é isso. E agora falando um pouquinho, né, sobre a parte de fazer uma boa escolha. Então, como eu falei, o que colocar na balança, né, na hora de decidir se é aquela pessoa ou não, né? Primeira coisa, vou falar os critérios que eu usei, né? Questão de vícios, não temos, então eu não casaria com uma pessoa que vive bebendo por aí, saindo, não casaria. Mesma coisa meu marido. Então, né, esse foi um critério para nós dois, questão de não ter vícios. A outra questão, não colocar amigos no meio do nosso relacionamento, né, ou amigas, enfim, colegas, não colocar, né, nosso relacionamento é nosso, meu e dele, então não existem pessoas no meio, né, não me interessa a opinião das outras pessoas sobre ele, porque me interessa a minha, eu conheço ele, eu convivo com ele, então quem decidiu sobre ele, né, sou eu, tá? Em momento algum eu aceitaria, ou ainda aceito que alguém chegue e venha falar mal dele pra mim, por exemplo, né? Então isso também é uma coisa que eu recomendo, né, tá? Não deixe outras pessoas falarem mal do seu cônjuge, porque se você não defende nem a pessoa com quem você está, você vai defender quem, tá? Outra coisa, verifique os interesses, né? Não dá pra você casar com uma pessoa que tem interesses opostos, objetivos de vida opostos, tá? Se você, homem, por exemplo, quer pra você uma moça que gosta de cuidar da casa, uma moça, né, que goste de cuidar da família, se você quer uma mulher assim, não adianta você casar com uma mulher que vive pra carreira, porque ela não vai ter tempo pra você, nem pro seu filho, tá? E também uma mulher que vive na balada, porque esse tipo de mulher não é o tipo de mulher também que vai querer ficar com você em casa, com seu filhinho no final de semana, né, arrumando casa, enfim. Pra ela sempre será um problema, né, um fardo. Uma mulher preguiçosa, complicado, tá? E mesma coisa pra mulher, se você não quer fazer tudo sozinha na casa, então você tem que ter um parceiro, né, que colabore, né, que saiba fazer alguma coisa dentro da casa, né, pra ajudar. Eu e o meu marido, nós, assim, eu falo com ele, eu gosto de arrumar a casa, eu gosto de fazer a comida, eu gosto de deixar do meu jeito. E ele aceita, né, assim, no sentido de ele gosta que eu seja assim também. Então, super dá certo, né, porque se eu peço ajuda dele, ele me ajuda, né, mas normalmente eu não gosto de pedir ajuda pra esse tipo de coisa. E ele super entende e respeita, porque eu sou assim, né? Então, super deu certo também. Aí, a questão de família, né? Nós dois queríamos formar família. Não era, a princípio, o sonho dele ser pai, porém, ele tá sendo um super pai, né? Desde que ele descobriu que nós estamos esperando um bebê. Ele tá sendo um super pai. Nosso neném nem nasceu ainda e ele já é nota 1000, tá? Então, mulheres, escolham um homem que, mesmo que não sonhe em ser pai, que você veja claramente que ele seria um bom pai. Porque, né, depois
pode acontecer com você o que aconteceu comigo, que engravidei sem planejamento, e você vai cair, né, um belo tombo se o seu marido não for um bom pai, né? Então, assim, olha as características desse homem pra ver se é um bom pai. Recomendo. Se você viu que não, se ele não tem capacidade pra cuidar de um filho, imagine de você, né? Um filho que seria totalmente dependente dele, imagine de você. Tá? Então fica essa dica também. E, gente, última coisa que eu quero falar é aquela questão sobre abrir mão das coisas, né? Casamento, muito se fala sobre isso, que é saber abrir mão de algumas coisas também, né? Ceder. Se você é cabeça dura, né? Tudo tem que ser do seu jeito, senão não serve. Você sempre tem que estar certo, senão não serve. Você tá sempre validando a opinião do outro, como o outro é. Não vai dar certo também, tá? Porque ninguém tá certo sempre, começa por aí, né? E a gente casa com uma pessoa que veio de uma origem diferente, né? Ela teve uma educação diferente, a maioria das vezes. Pensa, às vezes, diferente sobre algumas coisas, né? Então, se a gente não consegue ceder a nada, fica difícil, né? Vai ficar batendo cabeça, brigando, e não vai dar certo, né? Então, escolha uma pessoa com quem você consiga dialogar, com quem você consiga se entender, né? Que você esteja também disposta ou disposto a abrir mão de algumas coisas em prol do casamento, né? Do relacionamento, da família. E outra coisa, gente, não desrespeitem o cônjuge de vocês, tá? Tanto homem quanto mulher, né? É normal ter desentendimentos, todo mundo vai ter, porque as pessoas, como eu falei, são diferentes, né? Por mais que sejam muito parecidas, em alguma coisa elas vão discordar. Então, até pra discutir tem que ser com respeito, né? Porque se a gente perde o respeito, perdeu tudo, tá? Então, não ofenda, né, a pessoa. Eu já vi gente que xinga o outro. Não façam isso, porque é terrível, gente. Terrível, tá? E, né, o óbvio, se você é uma pessoa que quer carinho, casa com uma pessoa carinhosa. Se você é uma pessoa, né, que não gosta tanto dessa questão de contato físico, tem gente que é assim. Então, não case com uma pessoa que é carente, né, uma pessoa que gosta de ficar junto o tempo todo, né, abraçar, senão também não vai dar certo, tá, gente? Então ver as afinidades, né, as formas de pensar, como que vocês querem ser, né, como família, e aí sim casar, tá? Mas tudo isso você vai ver no namoro, no noivado, não na hora que casou, tá bom? Então, fazendo isso, acredito que vamos reduzir bastante o número de separações, tá? Mas é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!